tem um monte de gente instalando filtro de ar esportivo no carro porque falaram que a potência do carro aumenta. Você já ouviu essa promessa? Só de colocar um filtro de ar esportivo, o carro ganha potência, fica mais esperto e ainda faz aquele ronco bonitão. Você já ouviu isso também? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta direta. Se é tão bom assim, por que as montadoras não colocam isso de fábrica em todos os carros? Hoje a gente vai falar a verdade sem marketing e sem papo furado. Será que tem ganho de potência? Porque alguns reclamam que o carro piorou o desempenho. Como fica o consumo e o que pode acontecer com o motor ao longo do tempo? Fica comigo até o final, porque eu vou te explicar quando faz sentido, quando é cilada e o detalhe que quase ninguém fala. Filtro esportivo mal instalado ou mal cuidado com certeza vira dor de cabeça. Para quem não me conhece, eu sou o Marco Mocelin e este é o canal Manutenção Econômica. Aqui o objetivo é simples, explicar de um jeito claro, com o pé no chão, para você economizar sem cair em gambiarra. Primeiro, vamos entender o conceito, né? Quando a galera fala filtro esportivo, geralmente está falando de dois tipos de filtro. Tem o filtro esportivo no lugar do original, que é o filtro in-box. Ele fica dentro do suporte original do carro e normalmente é de algodão, tecido e pode ser lavável. E tem o filtro cônico, né? Que é aberto, fica exposto, geralmente é o preferido dos magrão, né? Ele é instalado fora do suporte original e costuma dar mais barulho de admissão do que o outro filtro. Mas também é o que mais dá chance de dar errado se for mal feito. E aqui já entra um ponto importante. O sistema original do carro não é simplesmente um filtro, né? Ele é um conjunto com algumas funções, entre elas captação de ar, ressonadores. Estes têm duas funções: diminuir o ruído e também otimizar o fluxo de ar, evitando turbulência dentro do sistema. Isso facilita a leitura do sensor que vai instalado na admissão. Filtrar o ar também é uma das funções. E vedação, né, para que não entre ar em falso. E uma captação o mais longe possível do calor. Essas informações aqui ao longo do vídeo vão fazer sentido, você vai entender. Mas vamos lá. É verdade que se entrar mais ar aumenta a potência? Em teoria sim. Se você reduz a restrição, o motor respira melhor. É como você correr, né, numa maratona com uma narina entupida, né? É óbvio que vai faltar fôlego. No motor também é assim, principalmente em alta rotação. Só que na prática o ganho costuma ser pequeno em carro original. E eu já deixo um aviso aqui. Se alguém te prometer que vai ganhar 15 CV só no filtro, fique esperto, desconfie. O que pode acontecer de verdade? Em alguns carros dá um ganho leve em alta rotação, pois em alta rotação o fluxo precisa ser maior e então o filtro atende a essa necessidade. Em muitos a diferença é tão pequena que você não sente no dia a dia. Em alguns até piora. E aí vem a pergunta que todo mundo quer saber. Por que é que pode piorar? Aqui é onde a maioria erra e depois fala: coloquei e o carro ficou mais fraco. Os motivos mais comuns são captação de ar mais quente, especialmente no filtro cônico aberto. Se o filtro fica pegando ar dentro ali do cofre do motor, você está alimentando o motor com ar mais quente. O ar quente é menos denso, é mais rarefeito, por isso tem menos oxigênio por volume. Resultado, pode cair torque e resposta, ou seja, você até libera o fluxo, mas entrega para o motor um ar pior. Segundo aspecto é a perda do acerto do conjunto de admissão original. O conjunto original tem a função de reduzir turbulência, como nós já vimos, controlar o ruído, ajudar o carro a ter o torque em certas rotações e estabilizar o fluxo para uma melhor leitura do sensor MAF. Pensa, se a leitura é insuficiente ou errada, como é que a eletrônica vai ajustar corretamente a injeção eletrônica? Então, quando você muda tudo isso, o motor pode ficar com a resposta pior em baixa rotação, com uma espécie de buraco, né, quando você acelera, tipo um delay, com a mistura ar-combustível diferente do ideal. Mas, Marco, é assim em todos os casos? Não, é óbvio que não.
Mas lembre da pergunta do início do vídeo. Por que as montadoras não colocam isso de fábrica em todos os carros? Terceiro, alguns filtros laváveis usam óleo, e se um pouco desse óleo, um resíduo dele, entrar para a admissão e sujar o sensor IMAF, ele vai ficar com a medição de ar ainda mais confusa. A ideia de um filtro lavável é legal, porque você não precisa estar trocando o tempo todo o filtro, né? Basta lavar o filtro e usa o mesmo. Mas precisa ser feita de forma correta, com muito cuidado. Senão pode gerar falha, marcha lenta instável, pode aumentar o consumo e ainda perder a potência. Se por acaso essa adaptação for feita e entrar ar em falso, além de entrar poeira junto, pode também entrar após a leitura do sensor, ou seja, causa uma mistura pobre e por isso a instalação deve ser muito bem feita. Adaptadores, abraçadeiras, tudo deve ser perfeitamente encaixado para evitar que entre ar em falso. Agora vamos falar de algo que algumas pessoas gostam, né? A mudança de ronco, né? Esse é um benefício, digamos assim, mais garantido, mas depende, pois é benefício para quem gosta de barulho, né? O filtro esportivo, principalmente o cônico, aquele externo, deixa você ouvir mais a sucção de ar da admissão, aumenta o barulho em aceleração, e se o carro é turbinado, você ouve o turbo enchendo. E aqui é gosto pessoal, tem gente que ama, mas tem gente que odeia. Mas é importante entender, ronco maior não é sinônimo de potência maior, às vezes é pura ilusão. Bom, agora vamos aos prós e contras, né? Vantagem, né? Quando é bem escolhido e bem instalado. O filtro pode ser reutilizável. Sujou, você lava, seca e volta a utilizar. Pode dar pequeno ganho em alta em alguns carros. Um som de admissão mais presente, para quem gosta. E em aplicações específicas, como carros preparados para competições. Mas aí tem um detalhe, lembre que aqui a durabilidade do motor não importa muito. Às vezes em uma competição o motor já vai para o saco só na primeira competição. O objetivo é ganhar o máximo de potência e durar o suficiente para a competição. Então nesse caso só faz sentido se de fato você quer preparar o motor para a corrida. Agora, quais são as desvantagens ou quais são os riscos? Pode puxar ar quente e piorar o desempenho. Pode atrapalhar o acerto do fluxo e dar uma resposta pior. Se for um filtro que usa óleo, pode sujar o IMAF e dar dor de cabeça. Filtragem do ar menos eficiente que o filtro original. Com isso aumenta a chance de passar poeira e com isso o corpo de borboleta fica mais sujo, o sensor fica mais sujo também e isso compromete a leitura do sensor. E o pior de tudo, ao longo do tempo um desgaste maior do conjunto de pistões e anéis e depois as válvulas. E aí todo o conjunto aí por onde passa o ar pode ficar comprometido. E deixa eu ser bem honesto aqui no estilo do nosso canal, né? O motor obviamente não vai quebrar do nada só por causa de um filtro esportivo. Mas o carro pode ficar mais chatinho, falha leve, lenta oscilando, pode piorar o consumo, luz de injeção pode ficar acendendo do nada, sujeira na admissão, e se a instalação for mal feita, isso piora muito. É aquela história, né? Não é o apocalipse, mas pode ser uma economia burra dependendo do uso. Se você usa em cidade e estrada limpa, talvez você nem note nada por muito tempo, e talvez um pouco de ganho de potência seja percebido por você. Mas se você frequentemente pega estrada de chão e é negligente na manutenção, aí pode ter alguma dor de cabeça aí bem logo, né? O filtro esportivo também tem uma exigência, manutenção correta. Não é lavar de qualquer jeito e pronto. Se errar, você só piora a filtragem ou contamina o sensor. Então, resumindo, filtro de ar esportivo pode até ter vantagem, mas na prática, para carro original, o maior ganho costuma ser o ronco. E o ganho de potência, quando existe, é muito pequeno. Agora quero saber de você, né? Você já colocou esse filtro esportivo e sentiu melhora realmente no seu carro? Por favor, conta aqui nos comentários. Se você acha tolice, comenta também. Vamos trocando ideias aqui e aprendendo juntos. Agora, um lembrete, se você está assistindo esse vídeo e não é inscrito do canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Que aqui a gente sempre fala de manutenção e escolhas que economizam de verdade. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por terem acompanhado o vídeo até aqui também. Até o próximo vídeo.